Oi, eu tenho 27 anos e estou investindo há quase 7 anos em investimentos. E essa aqui é a minha carteira e minha vida resumida basicamente nesse vídeo. Para quem não sabe, tá, que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e para quem sabe vai conhecer essa minha história com um pouco mais de detalhe. Basicamente, tá, eu tenho hoje cerca de 27 anos, comecei trabalhando com 15 anos na época do Senai, menor aprendiz, e desde então comecei já ganhando um salário. Sempre fui uma pessoa que economizou muito dinheiro, e isso veio uma educação dos meus pais, então meus pais me ensinaram muito a guardar dinheiro. Então, isso fez com que eu conseguisse acumular um pequeno patrimônio e sempre me interessar muito na parte de investimento. Os meus pais nunca investiram em absolutamente nada, porém sempre me ensinaram ali a guardar um dinheiro na poupança, o que isso facilitou muito a minha vida. Basicamente, hoje eu estou com cerca de 153 mil reais aqui, dividido com 44% em ações, 35% em fundo imobiliário e 20% ali quase no exterior, que é aquela parte que a gente investe em dólar. A minha estratégia sempre foi focada para a parte de investimentos ali, com parte de proventos, com dividendos, com ações que pagam dividendos. Então você vai ver que desde o meu início ali, de quase 6 anos e pouco investindo, eu tenho basicamente 34 mil reais de retorno somente com os meus dividendos, sendo que 47 mil reais foi o meu retorno com a valorização. Então você vê que a minha estratégia ela é muito focada na parte do que? De proventos, de ações que pagam dividendos, de fundos imobiliários que pagam dividendos mensalmente. Então, se você gosta de dividendos, gosta de ganhar aquele dinheiro ali sem precisar estar fazendo um esforço ali, muito provavelmente você vai ter um resultado muito parecido com o meu, se você tivesse investido. Por quê? As ações que eu visto, os fundos imobiliários que eu invisto, não é uma estratégia ali mirabolante. Você vê que é uma estratégia muito, mas muito simples de se entender. Que a única coisa que você precisa realmente é ter disciplina. E eu vou contar um pouquinho também de todo o sacrifício que eu fiz para conseguir juntar esse dinheiro. Porque como sempre trabalhei em fábrica, meu pai sempre foi peão de fábrica ali, na parte do chão de fábrica, basicamente eu nunca consegui ganhar um salário ali de 10 mil reais ali, 8 mil reais no único mês. Porém, mesmo assim, com todo o sacrifício, sempre consegui investir um pouquinho ali e com isso, quanto mais você investe, mais rápido os seus investimentos começam a render e trabalhar para você. E isso acaba facilitando muito a sua vida. Mas antes de eu te contar a minha história ali, um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês as minhas ações, que eu acredito que é o grande interesse de vocês. Então, a minha parte de ações, você vai ver que eu tenho aqui cerca de 10 ações principais e elas são bem simples. A maior parte que está em Banco do Brasil, Itaúsa, Taesa, Klabin, Banco Brasil Seguridades, Vivo, Engie, Sanepar. Então, essas aqui são minhas ações. Então, se você gosta de dividendos ali, fundos imobiliários, é quase impossível de você investir e não conhecer essas ações. Fora que eu também estou com um bom lucro na grande parte delas, tá? Banco do Brasil eu estou com prejuízo hoje, porém quem acompanha o canal sabe que eu estava com um lucro absurdo nele ali de mais de 9 mil reais. E hoje a gente está no prejuízo dele, né? De 400 reais. A Itaúsa a gente está com um lucro ali de 10%, sem contar os dividendos. Por exemplo, a Viva que a gente tem um lucro aqui de quase 70%, Sanepar aqui com mais de 70%. Então é assim, as ações sempre dão um excelente retorno, tanto em dividendos como valorização. Porém, o que realmente me fez apaixonar foi a parte dos fundos imobiliários. Então você vê que os meus fundos imobiliários são extremamente básicos. Então, são fundos muito conhecidos, muito grande, muito bem consolidado. Então, BTLG11, HGLG11, LVBI, você vê que são fundos basicamente arroz e feijão. E isso aqui dos fundos imobiliários fez me apaixonar por quê? Imagina só, um rapazinho ali, eu tava na época com 19 anos, 19 para 20 anos ali, quando eu comecei a investir. Basicamente, se eu comprasse uma cota aqui ó, de 100 reais, eu ganhava um real. Então eu comprava uma outra cota aqui, eu ficava com 200 reais investido e ganhava 2 reais. E essa parte aqui ó, de ir ganhando dinheiro sem precisar trabalhar, sempre me chamou muito a atenção. É claro que na teoria é muito simples, tá? É só você colocar o seu dinheiro lá, colocar para render e que você vai ganhar muito mais com isso. Só que na prática, meus amigos, é extremamente difícil de fazer isso. Por quê? Só para vocês terem uma rápida ideia, quando eu comecei lá atrás como menor aprendiz de eletricista, para quem tem curiosidade de saber, eu ganhava um valor ali por hora de 3 reais por hora, tá? Isso aqui não é tão antigo, tá? Isso aqui eu acho que foi em 2019 ali, mais ou menos. 2010, não, foi mais antigo sim. Foi em 2016 que eu comecei como menor aprendiz. Então lá em 2016 eu já começava a guardar dinheiro na poupança. Não comecei meus investimentos lá, comecei guardando dinheiro na poupança. Então eu ganhava apenas 3 reais por
hora. Então, cara, isso aqui, se você, independentemente do que aconteça, você vai ganhar muito pouco no final do mês, tá? Depois disso, fui fazer estágio técnico, meu salário subiu ali para cerca de R$ 6 por hora. Depois eu fui como auxiliar, meu salário subiu ali para coisa de R$ 8, R$ 9 por hora ali. Já fiz vídeo falando disso, que inclusive teve uma empresa que eu trabalhei, eu lembro até hoje, eu ganhava coisa assim, vai, eu acho que de 8,50 por hora, um negócio assim. Os caras me deram um aumento, que eu falei que eu ia sair daquela empresa lá, se eles não me dessem aumento. Sabe quanto que eles me deram aumento? De 10%. Meus amigos, 10% em cima de 8,50 aqui, eu basicamente ganhei 85 centavos, velho, de aumento, velho. Cara, eu só lembro que isso aqui me deixou extremamente puto da vida. Mas tudo isso que eu tô falando pra vocês é pra mostrar pra vocês de que, cara, eu nunca ganhei R$ 10.000 de salário. Eu não ganho até hoje R$ 10.000 de salário. Tá, mas você ganha bem? Cara, eu ganho razoável. Só que assim, não ganho 10 mil, não ganho 9, 8, 7. Então é assim, tudo que eu consegui juntar foi com muito trabalho e com muito esforço. Então você também consegue. Só que o grande ponto é que para você conseguir juntar esse dinheiro, você precisa do quê? Fazer sacrifícios. Então, se você pegar olhar nos meus outros vídeos, você vai ver que eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho apartamento, não tenho terreno, não tenho absolutamente nada. E tudo isso foi por conta dos meus investimentos, que onde no passado eu tinha ali a opção de comprar um carro, eu escolhi eu investir. Eu tinha a opção de comprar um terreno, eu escolhi investir. Eu tinha a opção de ir para uma festa, eu escolhi investir. E tudo isso fez com que eu conseguisse acumular um patrimônio um pouco maior. Sei que não é grande coisa, R$ 150.000, tá bom? Mas pelo menos para mim é, na minha realidade é, da minha família onde se vive, é muito dinheiro. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa que tem tudo isso daqui de dinheiro guardado. É claro que se você vive em uma outra realidade, tem os pais muito bem estruturados, ganham bem, não sei o que ali e tal, cara, às vezes R$ 150 para você, R$ 150.000 para você pode ser extremamente pouco. Só que pelo menos na minha realidade, isso aqui é muito, mas muito dinheiro. Então, tudo que eu consegui foi fazendo muito sacrifício. Cara, valeu a pena? Ah, às vezes até valeu, tá? É que o grande ponto é que assim, eu consegui juntar um bom dinheiro realmente, só que a parte, por exemplo, de experiência, de viagens, de aproveitar realmente a vida, tudo isso daqui eu não tive até agora. Então, tanto que eu tô começando a tirar um pouco o pé dos investimentos para começar a aproveitar um pouco mais disso, para ter um pouco mais de conforto na vida. Porque falar para vocês, meus amigos, tomar chuva para ir trabalhar, cara, às 5 horas da manhã no domingo é horrível. O cara fala que é bom, é mentira, velho. É uma droga fazer sacrifício. Mas foi isso que eu fiz na minha vida. Não sei se vale a pena para você, você tem que analisar, mas foi isso que eu fiz e foi esse o resultado que eu consegui. Então, os meus proventos, tá, que é o que o pessoal sempre acaba perguntando de quanto que eu recebo mensalmente, basicamente, ó, em 2019 eu já recebia, tá, proventos, só que aqui nem aparece, tá? Eu recebi R$ 11 no ano inteiro. Em 2020 acabou subindo para R$ 400, em 2021 para R$ 2.000, 2022 para R$ 4.000, 2023 para R$ 7.000, 2024 para R$ 9.000 e 2025 nós já estamos em R$ 10.000. Então você vê que a minha escadinha dos proventos não foi do dia para noite, tá? Então só contando aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, já estamos no nosso 7º ano aqui recebendo proventos. Então não foi do dia para noite que eu consegui receber um proventos um pouco mais significativo. Lembro até hoje que quando eu comecei investindo lá em 2019, que eu me apaixonei por isso, eu falava pro pessoal e o pessoal dava risada, porque, cara, caía na casa de centavos. E quem não tem a visão de investimento sempre acaba dando risada disso daqui. É claro que hoje, por mais que eu não receba que grandes quantias, já é um valor um pouco mais aceitável, porque, olha, no mês de agosto recebi cerca de 1.300, depois recebi 841, depois recebi 1.100, em março, aqui ó, qual foi o meu recorde? Em março recebi cerca de R$ 2.300. Então assim, por mais que eu não receba hoje R$ 10.000 de dividendos, que eu sou milionário, que não sei o que, parei de trabalhar, não, mas ainda assim eu consigo receber um valor que o pessoal já começa a respeitar ali, que eles já começam a ver que, por mais que não seja grande coisa, já é um valor relativamente bom ali de dividendo. Então é isso aí. Esse aqui é basicamente a minha vida aqui resumida em um vídeo. Queria poder falar mais coisa, mas eu acredito que se eu começo a falar muita coisa que o vídeo acaba perdendo um pouco o foco e vai acabar saindo aqui um pouco de qual que é o objetivo desse vídeo. Então, o grande ponto é que valeu a pena investir? Cara, pelo menos na minha opinião valeu. Não aproveitei tanto assim a vida, mas acredito que daqui pra frente as coisas tendem a ficar um pouco mais fácil.